Olá, rapazes! Bem-vindos a mais um momento do nosso acampamento universitário. Neste momento, teremos um tempo muito especial chamado Grupo de Interesse. Aqui, nós podemos falar de assuntos mais específicos e com aplicações bíblicas voltadas para nós como homens. E para dirigir esse momento, teremos conosco o pastor Roberto. Ele é casado com Andréia, é pai de 3 filhas adolescentes. Ele é missionário do Palavra da Vida Sudeste no Brasil e atua no Ministério com Juventude. Ele dirige o Ministério com a Igreja Local, acampamentos e o Instituto Bíblico Palavra da Vida em São Paulo. Então, pegue sua caneta, pegue seu caderno e prepare-se que vamos ter um momento incrível com a Palavra de Deus. Muito bom, meus queridos. Meu nome é Roberto, pastor Roberto aqui do Brasil. E é uma alegria muito grande poder estar gravando com vocês. Infelizmente não é presencial, né? Ainda almejo o dia em que eu vou poder estar aí, conhecê-los. Eu tenho ouvido coisas fantásticas do que Deus tem feito aí em Moçambique, na vida de vocês, através da Palavra da Vida e também usando vocês na vida de outros. É muito legal. Hoje o pessoal me pediu para compartilhar algo que é um problema. Gente, é um problema do ser humano. Tá? Tem a ver comigo, tem a ver com você e tem a ver com qualquer jovem ao redor do mundo. Na verdade, tem a ver com qualquer pessoa ao redor do mundo. E esse problema tem a ver com a criação. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com um propósito. E eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos compartilhar hoje, porque você vai perceber que o que Deus fez lá atrás tem tudo a ver contigo. Deus nos fez com um propósito. Nosso propósito era simples. Nós estávamos ali para adorar a Deus, para servir a Deus. O problema é que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação. Deus estava ali da sua santidade, mas nós, seres humanos, começamos a nos afastar de Deus. Mas longe de Deus, a gente ainda tinha uma necessidade. Né? Nós somos criados para adorar. E se a gente não tem mais Deus pertinho de nós, por culpa nossa, tá bom, gente? Deus sempre está aberto para estar perto de nós. Mas às vezes nós nos afastamos deles. Se nós não temos mais Deus pertinho de nós, nós vamos buscar algo para adorar. E esse problema, gente, ele é muito comum. O termo normal que se usa para ele é idolatria. E a gente vê ela de forma clássica, né? Que é o que? Eu faço uma imagem, uma estátua, e eu vou ali, e eu começo a olhar para essa estátua, e eu começo a falar, essa estátua agora é o meu Deus. E eu coloco ela ali naquele lugar importante. E ao invés de adorar o Deus verdadeiro, ao invés de olhar para o Senhor Jesus, eu olho para aquela estátua. Agora, eu sei que a maioria de nós já aprendeu o suficiente da Bíblia para não ter mais uma estátua em casa, né? Eu venho de uma religião, venho do catolicismo, onde eu fazia isso, mas eu não faço mais. Também eu sei que a maioria de nós não tem mais um amuleto, ou um talismã, ou alguma coisa física que eu olho e eu olhe para aquilo e falo, isso é o meu Deus. Não tem isso. Porém, quando a gente vai para as Escrituras, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o autor de Provérbios diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque a gente percebe que dentro do nosso coração existe algo que vai estar ligado com essa história de idolatria. E para isso eu queria ler com vocês, eu vou ler um texto e depois contar uma história da Bíblia. Ezequiel, capítulo 14, versículos 6 e 7. Dá uma olhadinha, esse pessoal estava sendo punido por Deus com o cativeiro, por causa de idolatria. E olha só o que Deus fala para eles. Versículo 6, 14, Ezequiel 14, versículo 6 e versículo 7. Diz o seguinte, por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Você vai olhar e falar, é isso mesmo, ninguém deve ser idólatra, ninguém deve ter uma imagem. Mas olha o versículo seguinte. O versículo seguinte diz, quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração, e puseram um tropeço ímpio diante de si, e depois foram um profeta, e o texto continua. O que Deus disse aqui é,
qualquer que se afastar dele e colocar um ídolo, você lembra a palavrinha que estava ali? Um ídolo no seu coração. Pessoal, aqui nós temos um problema. Porque esse desejo de adorar e servir alguém é tão forte que aqui em Ezequiel Deus está mostrando que o problema não é uma imagem externa, mas coisas ou pessoas que nós colocamos dentro do nosso coração e agora eles se tornam os nossos ídolos. Mas calma aí, Robertinho, não entendi. É simples. Existe um tipo de idolatria que é quando eu vou para uma igreja e tem uma imagem lá e eu faço uma reza para aquela imagem ou faço alguma oferenda para aquele ídolo, né? Chego lá e ponho alguma comida, alguma coisa assim. Isso existe, tá bom? Eu vivi um tempo na Ásia e em algumas religiões o pessoal dava comida para os ídolos e tudo mais. Isso existe. Mas nós que estamos na igreja, estamos aprendendo mais coisas de Deus, a gente não faz esse tipo de coisa. Nós fazemos uma coisa diferente, que é, nós não temos um ídolo externo, mas nós colocamos um ídolo dentro do nosso coração. Nós pegamos coisas que às vezes são boas, tá bom? E nós trazemos para o nosso coração e colocamos no lugar de Deus. Isso pode ser uma pessoa, talvez um namorado, uma namorada, que é para você mais importante do que Deus. Isso pode ser uma coisa. O meu desejo enorme de um celular de última geração, porque agora, quando eu tiver aquele celular, pode ser até um salário. Eu estou trabalhando, mas eu quero ter uma promoção, porque quando eu ganhar X, pode ser uma faculdade. Quando eu conseguir terminar o meu curso universitário tal, pode ser... Gente, o leque de coisas que podem ser um ídolo no meu coração, pode ser um jogo. Eu gasto tanto tempo naquilo, coisas que não são necessariamente ruins. Eu posso pôr coisas que são ruins, né? Talvez uma substância, bebida, uma droga, que começa a dominar a minha vida através quase de um vício, e aquilo é mais forte do que os princípios de Deus na minha vida. Aquilo é mais forte do que Deus para mim. Pode ser um desejo, talvez um desejo de satisfazer prazeres. Não, meu sonho é poder ter um relacionamento sexual com 5 meninas ao mesmo tempo. E aí aquilo se torna tão forte e eu busco aquilo. E mesmo que Deus seja contrário àquilo, gente, tudo aquilo, seja uma prática, seja uma coisa, ou seja uma pessoa que assume o lugar de Deus no meu coração, se torna um ídolo para a minha vida. Eu falei que eu ia contar uma história e eu queria mostrar uma história da Bíblia para vocês. Tá bom? 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, 2 Samuel capítulo 13. Eu já quero pedir, de certa forma, desculpas aqui, eu vou contar uma história das mais pesadas que tem na Bíblia. Para mostrar como um ídolo no nosso coração pode nos levar a fazer coisas que a gente nem imaginava que seria capaz de fazer. 2 Samuel capítulo 13 conta uma história vivida por um dos filhos de Davi, Amnon. Gente, a história é tensa mesmo, tá bom? Para qualquer cultura, brasileira, moçambicana, europeia, asiática, a história é muito tensa. Olha só, depois de algum tempo, estou lendo o versículo 1, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. O que acontece é que Davi tinha várias esposas. Tá bom? Isso não é certo, não é o princípio, não é o ideal de Deus nas escrituras, mas Davi tinha várias esposas. E com uma esposa ele tinha esse filho chamado Amnon. E com a outra esposa ele tinha um filho chamado Absalão. E tinha uma filha também chamada Tamar. O que acontece é que Amnon olhou para aquela meia-irmã, eles tinham o mesmo pai, mas não a mesma mãe, olhou para aquela meia-irmã e ele colocou aquela meia-irmã no trono do seu coração e começou a ter um desejo forte por ela. Se você lê, versículo 2, Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela.
Nesse caso, o ídolo era algo que ele não tinha, mas que ele almejava. Eu quero aquilo. E na cabeça de Amnon, quando ele tivesse aquilo, a plenitude dele, a felicidade dele, a vida dele ia estar completa. Se eu não tiver Tamar, minha vida vai ser infeliz. Ele estava angustiado, gente, ele estava triste, ele estava abatido, ele estava tão triste que um amigo dele, versículo 3, e nem é a nossa ênfase falar dos amigos, tá bom? Mas no versículo 3 fala que ele tinha um amigo, gente, amigo ruim todo mundo tem, tá bom? Não olhe ao lado agora, tá? Você que está participando, se estiver participando, alguns presentes, não olhe ao lado. Não, os amigos que você tem em volta talvez sejam os bons, mas todo mundo tem algum amigo ruim. Que é aquele cara que vai dar dicas para você, aquela pessoa que vai dar dicas para você para ir exatamente o contrário do que Deus quer. Sempre tem. Tá? Aquela amiga que chega e fala, ai amiga, vai lá, namora com ele, né? Ou aquele jovem que fala, olha, a menina é bonitona lá. Óbvio que eles não usam esse termo, tá bom? Eles vão usar termos que eu não vou usar aqui, mas vai lá, meu, fica com ela. Aqui no Brasil, ficar é um relacionamento, eu não sei se a gente usa a mesma palavra que é em Moçambique, mas é um relacionamento sem compromisso, né? Só para satisfazer prazeres um do outro. Às vezes você fica com 1, 2, 3, 4 na mesma festa. Então, não, vai lá. E o que esse amigo fez? O versículo 3 diz que ele tinha esse amigo, conversou com ele. Finalzinho do versículo 4, Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Versículo 5, ele dá uma dica. Cara, faz o seguinte, vai lá, finge que você está doente, tá bom? E fala para Davi, para ele vir e pedir para Tamar vir cuidar de você. Óbvio, gente. O ídolo no coração, ele nos domina. E o que Amnon fez? Agora ele mente, ele manipula o pai, ele usa as pessoas, todas as atitudes erradas, mas porque o ídolo está mandando. Ele faz isso. E Davi, ingenuamente, não sei nem se Davi devia estar sendo tão ingênuo assim, mas Davi, ingenuamente, permite que a Tamar venha, Tamar vem, faz alguns bolos para o irmão, e se você der uma olhadinha lá para o finalzinho do versículo 9, meio do versículo 9, diz que Amnon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, ele disse a Tamar, depois que todos saíram, ele disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. O que Tamar fez? Tamar também, ligeiramente ingênua, levou os bolos que havia preparado para o quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Antes de eu continuar a história, tá? Nós estamos falando de ídolos do coração. Nós compartilhamos que Deus nos fez adoradores. Então, o nosso desejo sempre vai ser olhar para algo, ou alguma coisa, ou alguém, e achar que aquilo supre o vazio que tem no nosso coração. Que aquilo nos completa, que aquilo nos trará uma vida realizada. E a gente busca essas coisas. E esquecemos que o único que pode nos dar uma vida completa não é necessariamente uma vida rica, nem uma vida sem sofrimento, mas uma vida que vale a pena ser vivida. É Deus, é o Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para longe de Deus e agora eu coloco algo no lugar dele, gente, vai dar errado. Vamos ter problema, certeza. Nesse caso específico, além do ídolo do coração, a gente pode aprender sobre a questão de abuso. Algo terrível que acontece aqui, eu não posso falar muito sobre estatísticas em Moçambique, mas no Brasil, eu trabalho no Ministério com jovens, é triste ver quantas pessoas sofrem por causa de abusos. Esse não é o nosso tema central, mas eu queria que em algum momento você colocasse na sua listinha de oração também, para orar pelos que sofrem, orar por aqueles que estão sendo agredidos pelo pecado de outro, tá bom? E se você, ao olhar para essa história, está pensando, puxa,
Pastor Roberto, eu sofri isso. Busca ajuda, pessoas que possam te ensinar coisas que as Escrituras dizem, para cuidar dessa ferida no coração. Você não é culpado, não foi você que buscou isso, alguém buscou isso erradamente, assim como Tamar, ela estava ali servindo o irmão, e o texto diz que ela foi abusada. O versículo 14 diz que Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Pessoal, o ídolo, ele domina a minha vida. Eu faço as coisas por causa do ídolo. Se Deus é o centro da minha vida, Deus domina a minha vida. E eu faço as coisas por causa de Deus, para o que Deus quer. Mas se alguma outra coisa domina a minha vida, vou dar um exemplo, bem mais simples e muito menos pesado. A gente vai continuar na história de Tamar e Amnon em um segundinho. Mas deixa eu dar um outro exemplo. Às vezes você ouve um amigo seu compartilhando de algum problema que ele está passando. Uma doença ou algum problema em família. E ele conta para você. E você gosta do seu amigo. Tá? Seu amigo é alguém importante para você. E você fala, eu vou orar por você. Talvez você fique até triste algum segundinho, né? Agora, já viu o que acontece quando você está caminhando e de repente vendo algo no seu celular e você tropeça e o seu celular cai da sua mão? Parece que ele cai em câmera lenta e ele vai rodando e ele cai no chão com a tela para baixo. E aqueles segundos que você tem entre a queda dele e você pegar o celular e ter certeza que ele não quebrou, não dá um gelo no coração? Não dá um negócio lá dentro? Não parece que a gente vai dar uma infartada? Porque Mas por que eu fico mais preocupado com o celular do que com a vida de um amigo? Às vezes, coisas se tornam ídolos no nosso coração. Valorizamos elas mais do que valorizamos as pessoas e principalmente mais do que valorizamos a Deus. Bom, a história, se você se identificou, meu querido, tamo junto, tá? Alguns aparelhinhos às vezes se tornam grandes nas nossas vidas e a gente tem que cuidar com isso. Eu gosto de tecnologia, eu preciso cuidar com isso, porque não podem ser mais importantes do que Deus na minha vida. Mas a história continua. E o próximo trechinho, o último que eu li, foi o versículo 14, que Amnon não quis ouvi-la e a violentou. Mas olha o versículo 15. Logo depois, não foi meses depois, não, logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Sabe o que esse versículo 15 aqui me mostra? Que o ídolo não pode fazer o que ele promete. Eu não sei o que você valoriza. E eu não sei, meu querido, se tem algo que hoje está no seu coração como um ídolo. Mas com certeza, o ídolo não pode fazer aquilo que ele promete. Um exemplo disso está em Eclesiastes capítulo 1, 2. Dá uma lidinha lá depois. É um texto onde Salomão escreve. E ele fala tudo aquilo que ele buscou. Ele buscou alegria, ele buscou bebida, ele buscou mulheres, ele buscou festas, ele buscou conquistas, construções, ter um nome famoso. Ele achava que muitas dessas coisas ele completaria a vida dele. E muitas dessas coisas ele teria alegria completa. Isso aqui é o que vai me satisfazer. E quando Salomão chega no final da vida dele, outro filho de Davi, ele olha para trás e diz, eu corri atrás do vento. Nada disso é importante. As construções que eu fiz não são importantes. As mulheres que eu tive, e ele teve muitas, não é isso que é o mais importante. E depois, lá no finalzinho do livro dele, ele dá um conselho. Ele fala, jovem, eu vou dizer o que é mais importante. O mais importante é teme a Deus, busca a Deus. Porque ele é o único que tem o direito de estar sentado no trono do nosso coração. Independente de qual seja o seu ídolo, ele vai frustrar você. Queremos um celular novo? Comprei, guardei salários de vários meses para comprar a última tecnologia quando ele chega. 1, 2, 3 semanas, estou feliz. Aí lança um novo modelo. Eu já não estou mais feliz. Ou
Não, agora aquela menina, eu vou me produzir todo e eu vou lá, eu vou conquistar aquela menina. E aí eu chego, eu conquisto, eu tenho aquela namorada, mas se ela é o centro da minha vida, vai ter uma briga, vai ter confusão e tal, e não vai satisfazer. Ou talvez, eu consigo falar um pouquinho mais do coração dos meninos, né? Mas talvez você, moça, o desejo de que alguém olhe para você e você se sinta valorizada, então você se produz, você usa roupas para isso, e você quer ser amada, e você quer que alguém goste de você, e de repente aquele rapaz se aproxima, e você acha que está dando tudo certo, e aí você descobre que ele só queria usar você. E aí desmorona. Não importa o que eu coloco no lugar no meu coração. Se não é Deus, não resolve. Agora eu consegui fazer o curso universitário que eu sempre quis. E a faculdade acaba. Não, agora eu consegui a carreira. Beleza, mas sempre vai ter alguém que é melhor que você naquela carreira. Não, mas agora eu tenho salário. Tudo bem, mas o seu salário nunca é tão grande quanto o desejo que você tem de comprar coisas. Não importa. E o meu desafio para mim, né, à luz das Escrituras e para você, porque, gente, eu comecei falando que esse é um problema de todo ser humano. Então eu não estou numa posição dizendo, eu sou imune de colocar ídolos no meu coração. Não, todos nós, se a gente não cuidar, nós vamos colocar no nosso coração ídolos. E até coisas boas podem se tornar ídolos. Meu marido, minha esposa, meus filhos. Meu desafio para vocês hoje é que você sonde o seu coração. Eu não sou Deus, eu não consigo olhar para dentro do seu coração. Na verdade, infelizmente, eu não consigo nem olhar para os rostinhos de vocês. Ver vocês olho no olho. Eu estou a quilômetros de distância. Mas tem alguém que está aí pertinho. Sabe quem está pertinho? Aquele que pode estar sentado no trono do seu coração. O Senhor Jesus. Clama por Ele. Pede, Senhor, me ajuda a sondar o meu coração. Me ajuda a perceber se tem em mim algum caminho mal. Parece até um salmo isso, né? Senhor, me ajuda a ver se tem algo que está tomando o seu lugar no meu coração. Eu não quero isso. E quando eu tiro todos os ídolos do meu coração e coloco Deus, aí sim eu posso usufruir de tudo que tem à minha volta como uma dádiva de Deus. Posso ter um aparelho eletrônico? Sim. Não é pecado ter um aparelho eletrônico. E Deus graciosamente pode nos permitir ter coisas. Poxa, Robertinho, é pecado eu ter uma esposa e casar? Não, pelo contrário. Mas pode ser encarado como uma bênção de Deus. Deus é o centro. Pastor, é pecado eu ir para uma faculdade? Não, estude. Mas aquilo é uma bênção que Deus está me dando. Deus é o centro. Se eu tiver a faculdade ou não, o meu contentamento, a minha alegria está no Senhor. Se eu tiver uma namorada ou não, se eu tiver um aparelho eletrônico ou não, se eu tiver mais dinheiro ou menos dinheiro, não importa. Todas essas coisas são acessórios. O importante é a minha vida com o Senhor Jesus. E aí todas elas podem ser encaradas, né? Podem ser vistas como bênçãos de Deus na minha vida. Esse é o conselho de Deus lá em Ezequiel, em Provérbios, que diz para nós guardarmos o nosso coração. E com certeza, o exemplo de Aminon que a gente não quer seguir. Não queremos ter um ídolo no nosso coração que nos leve para longe de Deus e a pecar contra Deus para poder agradar esse ídolo. Que Deus abençoe vocês. Fico muito feliz de vocês poderem estar participando desse programa aí na PV Moçambique. E a nossa oração é que tanto vocês quanto a Palavra da Vida Moçambique sejam bênção na vida dessa juventude moçambicana, levando esse evangelho e mostrando que todos precisam do Senhor Jesus. Se você ainda não tem um compromisso com Cristo, não entregou sua vida para Ele, converse com um dos líderes que está à sua volta. Ele vai ter alegria em te ajudar a entregar sua vida para o Senhor Jesus. E se você descobriu algum ídolo no seu coração,
Converse com líderes que estão à sua volta. Eles vão poder te aconselhar com mais detalhes como lidar com esse ídolo, como tirá-lo do centro e colocar o Senhor Jesus ali. Que Deus os abençoe.